Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Diana, que está presente, minha aluna querida. Bom dia, professor. Bom dia, Diana. Você é demais. Vamos lá. Então, terceira aula da nossa oficina de Direito Tributário. Lembrando que nós temos aí, já trabalhamos uma exceção de pré-executividade, trabalhamos uma ação anulatória com pedido de repetição de indébito tributário. E hoje trabalharemos um mandado de segurança com pedido de liminar, tá? E lembrando que quando você fala de peças em direito tributário, coloquei aqui no quadro quais são aquelas peças que podem ser cobradas no exame da ordem, segunda fase. Faltou aqui tão somente os recursos, né? No caso, apelação e agravo de instrumento, mas, basicamente, nós temos aqui as peças que podem ser exigidas dos alunos em segunda fase. Ação anulatória de relação jurídica tributária, MS preventivo, ou seja, mandado de segurança preventivo, mandado de segurança repressivo, ação anulatória com repetição de indébito ou não, ação consignatória ou consignação em pagamento e numa situação em que existir, na verdade, uma execução fiscal, você vai ter aqui os embargos à execução ou uma petição que a gente chama de exceção de pré-executividade ou objeção de pré-executividade. Rapidamente, pessoal, falei para vocês na primeira aula, na segunda e repito agora. Você compreender a linha do tempo do tributo é importante para que você, identifique a peça ou, pelo menos, elimine aquelas que não serão exigidas pelo examinador naquela situação ou naquele enunciado específico. Lembrando que o limite que divide as peças anulatória e... Anulatória não, aqui, pessoal, não é anulatória. Aqui eu botei anulatória, mas é declaratória, tá, pessoal? Nos outros quadros tá certinho. Aqui eu coloquei declaratória. Vamos acertar isso aqui. Então, olha só. O limite da linha do tempo, pessoal, é exatamente aquele momento em que o Estado, através do seu agente público competente, pratica, na verdade, um ato administrativo plenamente vinculado, que nós chamamos de lançamento. O lançamento, pessoal, é o ato necessário realizado pela autoridade competente, tem que ser competente, porque ato administrativo, um dos elementos que compõem o ato administrativo, elemento de validade, é exatamente o sujeito, ou seja, o sujeito competente, mas o auditor tributário, como fosse aqui em Brasília, ele realiza um lançamento. Ele pratica um ato administrativo plenamente vinculado, que nós chamamos de lançamento tributário. Esse lançamento tributário, pessoal, ele exclui a realização do lançamento, ele vai excluir algumas peças e vai incluir outras peças que podem ser aquela relacionada respectiva ao enunciado. Se não houve o lançamento ainda, ou seja, se você realizou o fato que gerou a obrigação previsto na lei, que está aqui na hipótese de incidência, mas o Estado não lançou, a autoridade não realizou o ato administrativo plenamente vinculado, que nós chamamos de lançamento. Nessa situação, se não houve lançamento, você tem duas peças que são possíveis. A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e mandado de segurança, mas de natureza preventiva. Se já houve o lançamento, se a autoridade competente realizou o lançamento realizando o que nós chamamos de lançamento tributário, enviou a notificação para sua residência, por exemplo, do IPTU, e você recebeu aquela notificação, mas pagou, extinguiu. Mas se você não concorda, pessoal,
vai ver que nessa notificação atrás tem assim, que caberá ao contribuinte querendo apresentar o que nós chamamos de defesa, contestação. Isso aí no âmbito administrativo. Você pode se valer do âmbito administrativo, mas, eventualmente, você pode partir direto para o judicial. Então, veja, excluir a ação declaratória e mandado de segurança preventivo. O que resta? Mandado de segurança repressivo, ação anulatória de débito fiscal, com ou sem repetição de indébito, e ação de consignação em pagamento. Aí, seguindo ainda a nossa linha do tempo. Não houve o pagamento, você não contestou e o Estado executou. Utilizou-se daqui da CDA, que é a certidão de dívida ativa, e praticou a execução fiscal. Iniciou o processo de execução fiscal à luz da Lei 6.830 de 1980. Qual seriam as medidas possíveis? Bom, primeiro vamos excluir aquela que não é possível. Então, vamos excluir aqui a ação declaratória, mandado de segurança, repetição de indébito e ação consignatória. Sobrou embargos à execução ou execução de pré-executividade. A peça de hoje, pessoal, será o mandado de segurança. Esse aqui, ó, mandado de segurança, porém, com efeito repressivo. Significa que já houve o lançamento já houve o abuso, né, por parte da autoridade coatora, ou seja, houve uma ação praticada pela autoridade coatora que maculou direito líquido e certo do contribuinte. Diante dessa mácula, diante dessa ofensa a direito líquido e certo, eu posso me valer do mandado de segurança para poder fazer cessar um dano causado pela autoridade coatora, tá? Por isso que, olha só, não cabe, então, preventivo, não. Porque eu poderia, antes do ato acontecer, buscar uma ação preventiva do judiciário, evitando que houvesse a lesão. Mas já existe a lesão. Já houve a lesão praticada pela autoridade coatora. Veja, eu não estou falando pelo Estado, eu não estou falando pela União, eu não estou falando pelo DF, nem pelo município, mas uma autoridade coatora. E por que isso é importante, pessoal? Que quando você for compor a sua peça, quando você for elaborar o seu mandado de segurança, antes de você impetrar, você tem que confeccionar. Você tem que identificar qual é o polo ativo e quem vai formar o polo passivo. E veja, quando você fala de impetrante, é o contribuinte, é o responsável tributário. E o impetrado não é a União, não é o município, nem tampouco o Distrito Federal e Estados-membros, mas sim uma autoridade coatora. Então, pode ser o secretário da Receita do Distrito Federal, o secretário da Receita Federal, um chefe da coletoria de tributos do município de Campinas. Veja, pessoal, você não vai compor o polo passivo com a União, com os estados, como acontece na ação anulatória, como acontece na exceção de pré-executividade, como acontece na ação de repetição de indébito, que quem vai figurar no polo passivo é União, se o tributo for federal, é Estado, se o tributo for estadual, é o Distrito Federal, se o tributo for distrital, e vai ser o município, se o tributo for municipal. Tá certo? Então, por isso que é importante você já compreender a quem será endereçado, ao juiz, e quem vai responder, quem vai prestar informações sobre aquele ato ofensivo que o contribuinte busca sanar ou fazer cessar. Vai ser a autoridade coatora. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Mandado de segurança repressivo significa dizer, seria o representante do órgão, exatamente, Bruno. Tem aqui, ó. Vou te mostrar aqui no nosso, até botei nesse material, olha aqui, ó. Identificação do coator ou do polo passivo.
deve ser direcionado à pessoa física investida do poder decisório que o praticou, ou pode desfazer o ato. Nunca contra o ente ou procuradoria. Então, seria ao delegado, ao auditor da Receita Federal, no caso da Justiça Federal, ao secretário de Estado da Fazenda, ou delegado fiscal, se for estadual, ao secretário de Finanças ou coletoria, tá? Do município de tal, da comarca tal. Então, veja, pessoal, quando você fala de mandado de segurança, você tem que pensar que houve um ato praticado por uma autoridade. E esse ato, ele maculou direito líquido e certo do contribuinte, tá certo? Ah, professor, mas se eu tivesse que entrar com ação anulatória, bom, aí seria o município de São Paulo, seria o município o município do Rio de Janeiro, capital, seria o município de Campinas, o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás, a União, tá? Então, qualquer outra peça, você vai, evidentemente, buscar como polo passivo o ente federativo competente. No mandado de segurança, por ser um remédio constitucional heróico, né, previsto lá na Constituição Federal, tá? No artigo 60, no inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, você vai endereçar, na verdade, vai formar o polo passivo com a pessoa do agente público coator. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Falamos, então, do mandado de segurança. O mandado de segurança, então, pessoal, você tem que pensar o seguinte. De novo, assim como eu falei na primeira peça, exceção de pré-executividade, quando eu falei na segunda, ação anulatória, o nosso examinador da Fundação Getúlio Vargas, ele deixa muito claro, através de sinais, de toques, que não é ou que não será cobrado. Então, quando ele fala mandado de segurança, ele deixa claro que houve uma lesão praticada por um auditor, por um procurador, não pela União, pelo município. Então, ele vai falar que o município X cobrou o tributo. Não, houve uma lesão praticada por uma autoridade coatora, porque já está identificando que ali quem praticou o ato, quem maculou um direito líquido e certo, foi a autoridade coatora. Lembre-se que o mandado de segurança ele é residual, né? Se não cabe HC e não cabe habeas corpus, caberá mandado de segurança. Mas outro ponto que é muito importante, pessoal, quando ele fala de mandado de segurança, ele vai estabelecer um prazo, que nós chamamos de prazo prescricional, para que você possa buscar, através do mandado de segurança, de lesão a direito líquido e certo, que o Estado, juiz, faça cessar aquele abuso praticado pela autoridade coatora, que são 120 dias. Tá? Lembrando, hein, pessoal, muito importante. Quando 120 dias, se o MS for repressivo, porque se ele for preventivo, você não conta 120 dias. Você vai contar 120 dias se ele for repressivo. Bom, vamos lá com um exemplo de um mandado de segurança preventivo. Eu sou a igreja pentecostal X, tá? Chega e impetra o mandado de segurança contra o secretário da Receita do Distrito Federal, porque ele informou, de natureza preventiva, porque ele informou que no próximo exercício financeiro será tributado imposto de renda, da renda e provento de qualquer natureza das igrejas. Aí você fala assim, pô, mas isso aí fere um direito líquido e certo da imunidade tributária. Antes mesmo que ele pratique esse ato, você pode buscar uma MS preventivo, né, com um pedido de liminar, fazendo com que o juiz, o Estado, a jurisdição, impeça que aquela autoridade pratique aquele ato que ele pretende praticar, mas não praticou ainda. Agora, quando você tem uma situação em que a autoridade coatora já praticou o ato, você tem que buscar o quê?
uma medida, um remédio constitucional heróico, que nós chamamos de mandado de segurança, mas agora com natureza repressiva. Por quê? Porque a lesão já ocorreu. Então, eu quero reprimir ou fazer cessar uma lesão que já foi praticada por uma autoridade coatora, ou por aquela autoridade que representa o Estado, ou aquela autoridade que representa o município, que representa o Distrito Federal, ou mesmo a União. Então, aqui no nosso material, pessoal, é uma ação constitucional, assim como é o mandado de injunção, como é o habeas data, como é o habeas corpus, mas é uma ação constitucional de rito especialíssimo utilizado para combater ato ilegal ou abusivo já praticado por autoridade competente, a autoridade fazendária, no caso de tributos, tá, pessoal? Gerando lesão efetiva a direito líquido e certo do contribuinte. Pessoal, note, aqui eu só coloquei que é residual porque você tem que excluir o habeas data e o habeas corpus. Onde que está isso? Na própria Constituição Federal. Ele fala que o mandado de segurança é um remédio constitucional heróico, uma ação constitucional que deve ser utilizado, pode ser utilizado pelo cidadão que tem um direito líquido e certo ofendido, que não pode ser sanado nem por habeas corpus, nem por habeas data, tá? Principais objetivos práticos. Veja, a gente tem que bater muito nessa questão prática, pessoal. Por quê? Porque, de novo, o examinador ele vai dar toques excluindo, falando o seguinte, olha, o abuso foi praticado por uma autoridade fazendária do município de tal, município Alfa, por exemplo, que esse ato foi praticado e tem menos do que 120 dias da sua prática, que o ato foi praticado e que você, contribuinte, buscou o advogado para que ele aviasse ou confeccionasse a peça cabível, deixando claro que não existe outras provas a produzir, além daquelas que já foram apresentadas. Pessoal, mandado de segurança tem a questão de você identificar a figura da autoridade coatora, você tem o prazo de 120 dias, que é um prazo prescricional, e ainda tem o alerta, que não caberá dilação probatória, ou seja, você vai apresentar todas as provas necessárias para que o juiz, ao analisar aquele remédio constitucional, ele possa, no nosso caso, para efeitos de direito tributário, para efeitos de segunda fase do OAB, sempre, pessoal, sempre que for exigido um mandado de segurança, você tem que pedir a liminar, tá? Por quê? Porque quando você estudar extinção do crédito tributário, lá em direito tributário, você vai ver que, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o CTN vai falar o seguinte, que suspenderá a exigibilidade do crédito tributário a liminar em mandado de segurança. Pessoal, suspender a exigibilidade significa que, uma vez deferido aquela liminar incontinente e inaudita ter a paz, ou seja, sem ouvir a outra parte, e com base na fumaça do bom direito, que a gente chama de fumus boniuris, e do perigo da demora, o juiz vai criar um obstáculo jurídico, legal, para que a autoridade coatora não promova qualquer ato de cobrança contra ao contribuinte, seja pessoa física ou jurídica. E mais, pessoal, que ele fica impedido de praticar qualquer ato de constrição de bens daquela pessoa. E mais ainda, se você for pessoa jurídica que muitas vezes está participando de um processo licitatório, você precisa de uma certidão positiva com efeitos de negativa. E essa exceção e essa suspensão da exigibilidade estabelecida pela liminar em mandado de segurança, ela suspende
a exigibilidade do crédito, bom, não suspende o crédito, mas a exigibilidade do crédito, concedendo àquele que conseguiu eliminar uma certidão positiva com efeitos de negativa. Professor, qual a importância dessa certidão positiva com efeitos negativos? Ela estabelece, ela atribui, ela denota que existe uma regularidade fiscal em relação àquele contribuinte. Então, imagina que você está participando aí de um processo licitatório, um certame licitatório. Um dos documentos obrigatórios para você não ser eliminado daquela concorrência, daquele pregão, é que você apresente uma certidão negativa, ou seja, que não deve tributo nenhum, ou que você apresente uma certidão positiva com efeitos de negativo, tá? E para isso, o que concede, através da lei, o CTN fala aqui, a liminar em mandado de segurança, a liminar, não está falando que é você impetrar, o simples ajuizamento de um mandado de segurança não concede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O que vai suspender a exigibilidade do crédito tributário é você ter o deferimento ou que seja concedida uma liminar em mandado de segurança. Pessoal, por isso que caiu o mandado de segurança em prova da OAB e, pessoal, é recorrente. As 3 ações que mais são cobradas em segunda fase da prova da ordem, disparado, pessoal, disparado. Ação anulatória, exceção de pré-executividade e mandado de segurança individual repressivo. Tá? Dificilmente cai coletivo. Pode cair, mas é muito difícil. Mas, geralmente, é um mandado de segurança individual repressivo, ou seja, já houve a lesão. Dificilmente cai preventivo. E, para isso, toda vez que você tiver que fazer um mandado de segurança, naquele esqueleto que você faz antecipadamente, para poder fazer a prova depois, para não ter que passar limpo, tá, pessoal? Isso aí não dá tempo. Prova da ordem, segunda fase, se você tiver que fazer a petição para depois passar limpo, você, nas 5 horas, você não vai conseguir terminar a sua peça e responder as questões abertas. Então, o que você tem que fazer? Cria a estrutura, que é aquela que você já tem já na sua mente, já está mentalizado, e aí você, dentro daquela estrutura, você vai compondo a sua petição inicial no caderno definitivo, tá certo? E para isso você tem que saber, bom, se é mandado de segurança, eu primeiro ter quais são os objetivos práticos do mandado de segurança. Olha aqui, pessoal, no material. Afastar cobrança e exigências inconstitucionais. Como, por exemplo, essa questão que eu falei aí, do mandado preventivo, de você impedir que a autoridade coatora, que é auditor da Receita Federal, do Distrito Federal, lance, por exemplo, tributo, ou seja, imposto de renda em desfavor em face de igrejas de templos de qualquer culto, tá? Seria uma forma de você afastar uma cobrança ou uma exigência que seja inconstitucional. Suspender a exigibilidade do crédito tributário. Veja, suspender a exigibilidade o crédito existe, será lançado, porém não poderá ser cobrado até que haja o quê, pessoal? Que haja uma decisão final de mérito daquele mandado de segurança. Se for confirmada a segurança, esquece, extinguiu. Mas enquanto não for analisado o mérito, está suspenso a possibilidade do Estado cobrar, exigir aquela dívida, protestar. E aí você vai ter direito a uma certidão positiva com efeitos de negativo. Também serve para anular atos administrativos ou lançamentos eivados de vício. Pessoal, professor, mas não tem ação anulatória? Pois é, você pode usar as duas medidas, ou anulatória ou mandado. Professor, como que vai excluir? O juiz, o examinador, ele vai dar os toques. Ele fala assim, a ação, ou seja, o ato foi praticado por uma autoridade coatora. Ele já está falando que você não vai entrar contra o município. Vai identificar qual é a autoridade. Segundo, ele vai falar assim que o ato foi praticado
90 dias, há 90 dias, por exemplo, já está pensando o seguinte, já pode ser anulatória ou pode ser mandado de segurança. Aí ele fala assim, que além das provas que foram apresentadas, o contribuinte informou que deverá ser feita uma prova pericial. Meu amigo, se tem que fazer outras provas além daquelas que foram apresentadas, exclui o mandado de segurança. E aí você vai ter que utilizar o quê? A ação anulatória. Agora, se ele fala, não será, ou seja, as provas serão só aquelas que foram apresentadas, não existindo qualquer outra. Pessoal, ele está falando mandado de segurança. Autoridade coatora, prazo e não haverá dilação probatória, ele está falando que é mandado de segurança. A autoridade coatora, mas aí tudo bem, pode ser o município, por exemplo, mas 120 dias, com ação anulatória não tem problema em relação a isso, mas ele vai falar que haverá necessidade de produzir provas, exclui mandado de segurança e sobra a ação anulatória. Mas na ação anulatória eu posso pedir a suspensão da exigibilidade? Para quem assistiu minha segunda aula, sabe que na ação anulatória, assim como no mandado de segurança, você vai requerer tutela antecipada de urgência. Para quê? Para suspender os efeitos da cobrança. Tá, pessoal? É a mesma ideia. Só que lá é tutela antecipada. E aqui é liminar. Tá, pessoal? Então, toda vez que você buscar a ação anulatória, que foi cobrada a ação anulatória, saiba que você, no final, vai pedir uma tutela antecipada de urgência ou de evidência, dependendo da situação. E quando for liminar, quando for ato praticado contra direito líquido e certo do cidadão, do contribuinte, pessoa física ou jurídica, sempre você tem que pedir liminar, requerer liminar. Então, é mandado de segurança repressivo, porque já houve o lançamento, já houve a lesão a direito líquido e certo, com pedido de liminar, tá certo? Então, vamos lá. Garantir a emissão de certidões. Pessoal, qual é a certidão? Certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeitos de negativa. CND é certidão negativa de débito. CPEN é certidão positiva com efeitos de negativa. Ou obstar restrições fiscais e legais e inscrição em dívida ativa. Meus amigos, vamos lá, minhas amigas, né? A Bruninha e a Diana. Agradeço a presença de vocês de novo, tá? Isso aqui, pessoal, lógico que vai estar gravado, depois vai estar lá no YouTube do Direito, e quem quiser pode assistir, deve assistir, se tiver interesse de fazer, segunda fase do OAB. Então, olha só, pessoal, hipóteses claras e clássicas de admissibilidade, e quando não cabe ou é vedado o mandado de segurança. Isso é importante, pessoal, porque, olha, o examinador ele vai dar um toque ou outro, excluindo ou incluindo o mandado de segurança. Primeira hipótese clássica de admissibilidade, inscrições e recursos ilegais, inscrição indevida em dívida ativa e recusa de certidão, certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito negativo, título prescrito ou decadente, cobrança administrativa de valores extintos pelo decurso do prazo, de acordo com o artigo 173 e 174 do CTN. Professor, a prescrição e decadência é matéria de ordem pública? Sim. Pode ser arguída a qualquer momento? Pode. Você pode ser arguída agora em mandado de segurança, como pode ser arguída posteriormente, se houver execução fiscal de valor prescrito em exceção de pré-executividade ou embargos à execução. Compensação tributária. Pessoal, olha só, eu paguei um valor maior do que eu deveria. E o Estado tem que, ou ele vai me devolver, me restituir, ou ele pode compensar. Essa compensação, ela, pelo CTN, pessoal, é uma forma de extinção do crédito tributário. Compensação precisa de lei, tá? Porém, você pode buscar, através de um mandado de segurança, o que o juiz determine que haja o que é a compensação de valores pagos de forma indevida.
compensando em outros tributos que são pagos, ou seja, que são devidos pelo mesmo contribuinte. Evidentemente, pessoal, se for da mesma competência, eu não posso pedir para compensar um tributo que foi cobrado a maior do Estado por um tributo que eu devo para o município. Tem que ser Estado com Estado, município com município, federação com federação. Tá certo? O que mais? Sanções políticas, exclusões de restrições em cadastros de inadimplentes, que a gente chama de CADIM, protestos e bloqueios ilegais. Agora, hipótese que não cabe, pessoal, veja, o examinador narrou ou citou essas situações, você exclui a situação ou a possibilidade de mandado de segurança. Necessidade de perícia, pessoal, necessidade de perícia, dilação probatória, não cabe em mandado de segurança. Mandado de segurança é aquilo que você apresentou e mais nada. O juiz vai analisar os fatos de acordo com o que você apresentou no mandado, ou seja, ele vai conceder ou não a segurança de acordo com o quê? Com aquilo que você mostrou. Você não pode, esqueci de um documento. Esqueceu, perdeu, doutor. Não existe emenda de inicial. Ele vai analisar de acordo com o que foi apresentado. Lei em tese, pessoal, ou seja, não cabe MS contra lei puramente abstrata, ou seja, uma lei, ela traz uma situação genérica. E aí você fala assim, não, eu não pratiquei o fato gerador, mas eu quero, assim, ainda assim, um MS, vou impetrar um MS de natureza preventiva, para se um dia acontecer, eu ter a proteção do mandado de segurança. Pessoal, lei em tese não serve, tem que ser uma situação específica, você tem que demonstrar pontualmente aquele dano causado, o ato praticado pela autoridade e a lesão efetivamente sofrida por você, tá? Enquanto contribuinte, seja pessoa física ou jurídica. Efeitos retroativos. Não substitui a ação de cobrança, nem gera efeitos financeiros pretéritos, ou seja, passados. Trânsito de julgado, evidentemente, absolutamente incabível, faça as decisões judiciais definitivas. Pessoal, tudo isso aqui tem súmula. Aí a pessoa fala, professor, como é que eu vou buscar isso em um vademecum que eu tenho, você não vai conseguir identificar, pessoal. Falei para vocês e repito, para fazer uma segunda fase tributária, você obrigatoriamente, não é assim, eu vou 100, não, você não vai conseguir se você for 100. Eu tenho que ter obrigatoriamente um vademecum tributário, tá? Você não sabe o que é um vademecum tributário, na faculdade, na biblioteca da faculdade, você vai ter lá, por exemplo, da Josiane Minardi, tá? Que é um vademecum que traz as leis próprias, típicas, extravagantes, lei geral, lei extravagante, súmulas, todas relacionadas ao direito tributário. Então, você tem que ter esse código, esse vademecum tributário, porque vai te ajudar sobremaneira na segunda fase da OAB, seja para a confecção da peça ou para a resolução das questões abertas, ok? Pessoal, olha só, o mandado de segurança, ele pode ser repressivo, ou seja, já houve a prática do ato. Então, o prazo limite, na verdade, são 120 dias. E pode ser preventivo, ameaça iminente e justa, sem prazo decadencial, tá? Enquanto durar o receio da lesão a direito líquido certo. Regras de competência fixada com base na hierarquia funcional e sede da autoridade administrativa impetrada. Pessoal, o que significa isso? Imagina só que eu vou entrar com uma ação, um mandado de segurança. Aí, o enunciado fala que o ato foi praticado pelo secretário da Receita do Distrito Federal. Pessoal, eu já sei que vai ser endereçado para a Justiça Comum, estadual, desculpe, Justiça Estadual. Se foi com o chefe de coletores de tributo do município de Alexânia, Justiça Estadual. Por quê? Eu tenho que fazer a conveniência, ou seja, a conexão com a competência do tributo. Se o tributo é de competência da União, Justiça Federal, Secretário da Receita Federal. Se o tributo é de competência dos estados ou do Distrito Federal, competência estadual.
Então, se é competência estadual, olha aqui, pessoal. Cadê? Então, se é estadual, secretário de Estado, o secretário de Estado da Fazenda ou delegado fiscal, dependendo do que, pessoal? Do nome da autoridade que aparecer lá no enunciado. Então, diante do tipo, ou seja, o tributo é ISS, foi cobrado pelo secretário de Finanças do município de Abadiânia. Eu sei que, então, a competência, o ajuizamento vai ser justiça estadual, que pode ser tanto um juiz da uma vara civil ou, se tiver vara especializada, numa vara especializada. Por exemplo, no Distrito Federal você tem uma vara especializada, que é a vara da Fazenda Pública. Então, vai ser endereçada, se for Justiça do Distrito Federal, ao juízo da tracinho, vara da Fazenda Pública de Brasília DF. Agora, se lá no município de Alexânia só tem uma vara civil e uma vara penal, eu sei que o tributo ele é municipal, então vai ser ajuizado ao juízo da tracinho vara civil da comarca de Alexânia, Goiás. O tributo é municipal? Sim. Mas o tributo foi cobrado no município, mas, na verdade, ele é de competência do Estado, né? Estado de Goiás. Então, vai ser ao juízo da tracinho vara. Tem vara da Fazenda Pública em Goiás? Não. Então, vai ser ao juízo da vara da Fazenda Pública, do juízo civil, da comarca de Alexânia, se foi cobrado no município de Alexânia. Pessoal, note, a competência básica é essa. Tributo federal, justiça federal. Tributo estadual, municipal ou distrital, justiça estadual. Tá, pessoal? Vamos lá, pessoal. Regras de competência. Fixado, já falei isso aqui, identificação do coator. Pessoal, quem é o coator? Lembre-se que mandado de segurança você não impetra contra o Estado, não impetra contra o município, contra o Distrito Federal, e sim em relação àquela autoridade coatora, como a Bruna colocou aí, que representa o órgão responsável pelo lançamento tributário, tá certo? Se aqui em Brasília é o chefe, é o auditor da Receita Federal, você vai ajuizar, né? Vai figurar no polo passivo o auditor da Receita Federal que praticou o ato que maculou, na verdade, né? aquele ato administrativo que criou uma mácula contra o direito líquido e certo do contribuinte. E quem é o contribuinte, pessoal? O contribuinte é você, pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser outro estado, tá? Pode ser outro município. Pode, professor? Pode. Ah, mas município não é imune, pessoal? Ele é imune à cobrança, né? Ao pagamento de impostos. Mas você vai ver, por vezes, municípios ajuizando mandado contra, por exemplo, estados, contra a própria União. Mas, pessoal, você tem que saber o seguinte: dificilmente será cobrado algo nesse sentido em prova da ordem. Por quê? Porque ele quer te treinar como advogado. Então, sempre você vai ser advogado ou de pessoa jurídica ou de pessoa física, tá, pessoal? Só para não ter que viajar muito assim. Ah, professor, mas se acontecer, até porque a gente não tem tempo para poder viajar dessa forma. Então, vamos lá. O que eu falei para vocês, meus amigos? Mandado de segurança tem que ter pedido de liminar. Tem que ter pedido de liminar. Professor, mas se eu não pedir, vai errar, vai ser despontuado, vai deixar de receber a pontuação necessária. E aí você entra na questão da fundamentação, que, repito, seja para exceção de pré-executividade, para ação anulatória, para mandado de segurança, o que mais pontua são os elementos, o elemento argumentativo, ou seja, a parte do direito. E dentro da parte de direito, você vai trazer a questão da liminar, buscando sempre a suspensão da exigibilidade do crédito com a respectiva expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Tá certo, pessoal? Vamos aqui vou passar aqui para vocês
Vamos passar aqui um enunciado. Enunciado MS repressivo. Só para você ver mais ou menos como cai na prova da ordem um mandado de segurança. Olha aí, pessoal. Está aqui no quadro de vocês. A Sociedade Empresária Alfa Limitada, sediada em Brasília, atua no ramo de desenvolvimento de software e participa regularmente de procedimentos licitatórios promovidos pela administração pública. No mês de abril de 2026, ao tentar emitir certidão positiva com efeitos negativos, CEPEM, perante a Receita Federal do Brasil, a empresa foi surpreendida com a informação da existência de débito tributário referente à cobrança de contribuição social, supostamente incidente sobre verbas indenizatórias pagas a seus empregados. A empresa sustenta que apresentou regularmente a impugnação administrativa contra o lançamento tributário, ainda no prazo legal, ou seja, apresentou a medida administrativa cabível dentro dos 30 dias, tá? Razão pela qual o crédito tributário estaria com a sua exigibilidade suspensa. Apesar disso, o delegado olha só, pessoal, quem é a autoridade? Olha só, o primeiro ponto. O delegado da Receita Federal, em Brasília, determinou a inscrição do débito nos sistemas restritivos da administração tributária, impedindo a emissão de certidão fiscal. Qual certidão? Certidão negativa ou, no caso aí, como ele apresentou uma defesa administrativa, uma certidão positiva com efeitos de negativa. Em razão da ausência da certidão, a empresa ficou impossibilitada de participar de importante procedimento licitatório designado para ocorrer em 5 dias. A sociedade empresária procura você, na qualidade de advogado, informando possuir toda a documentação comprobatória necessária, inclusive cópia do processo administrativo tributário, comprovante de protocolo da impugnação e negativa formal da emissão de crédito. Na condição de advogado da empresa Alfa, elabore a peça cabível para a tutela do direito de seu cliente, indicando os fundamentos jurídicos pertinentes. Pessoal, olha só. Primeiro passo aqui que você vai entender que é a ação. Caberia, por exemplo, uma ação anulatória? Poderia. Só que o nosso examinador, ele não está falando, ele já indicou a primeira coisa, a autoridade coatora. Qual é a história aqui, pessoal? O nosso cliente, ele foi feita uma cobrança de contribuição social. Primeiro passo é você saber que contribuição social é uma contribuição especial. Professor, mas e aí como é que eu sei disso? Quando você estuda direito tributário, e a Bruna já está estudando isso, e a Diana ainda vai estudar, mas a Bruna sabe bem o que eu estou falando, e demais colegas que vão assistir posteriormente essa gravação aqui, a contribuição social é uma contribuição especial, de competência, portanto, do quê? Da União. Então, veja, ele está falando que foi feita uma cobrança e ele, inconformado, apresentou, dentro do prazo legal, uma defesa administrativa. E aí você tem que ir lá nas causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Quando você fala de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, causas que, uma vez apresentadas pelo contribuinte, fará com que a cobrança do tributo e qualquer ato de constrição contra aquele contribuinte fica o quê? Suspenso. E lá ele fala, é um rol taxativo. E quando você fala que é um rol taxativo, significa que o CTN fala que são causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Moratória, parcelamento, liminar em mandado de segurança, tutela antecipada em outras ações, depósito no montante integral e o sexto seria o quê, pessoal? Defesa administrativa. Ou seja, quando você é lançado
você tem 30 dias em regra para apresentar uma defesa administrativa. Veja, eu posso primeiro apresentar minha defesa administrativa e, posteriormente, depois que houver a decisão, eu posso buscar a reparação, ou seja, a reforma em ação anulatória. Veja, quando eu falei que poderia anulatória, esquece. Por quê? Porque, na verdade, primeiro eu teria que esperar a decisão da administrativa para depois entrar com a anulatória. E eu estou falando que a administrativa ainda está em andamento. Só que, quando fui analisar o meu recurso administrativo, o delegado da Receita Federal em Brasília, que analisou, que está analisando aquela defesa, ele ignorou o que está disposto lá na lei. Qual lei? No CTN, e determinou que fosse feita a cobrança do tributo. Pessoal, o CTN deixa muito claro que se você apresentar defesa administrativa, o processo fica suspenso. Que processo? O processo de cobrança do tributo fica suspenso, até que haja o trânsito de julgado administrativo. Pessoal, como seria esse trânsito de julgado administrativo? Quando você tem um lançamento, você pode, em 30 dias, em regra, você pode apresentar uma defesa. Essa defesa é uma defesa que vai ser julgada pela administração pública. Professor, quer dizer que eu não posso entrar direto com a ação? Pode. Mas você pode primeiro esgotar os meios administrativos e depois entrar com a ação judicial. Se você passar pela administrativa e buscar judicial, depois você não pode voltar para a administrativa. Então, no nosso caso aqui, deixou claro que o nosso cliente, ele, inconformado com a cobrança de contribuição social, ele apresentou, no prazo legal, uma defesa administrativa. E aquela defesa administrativa, por si só, já levaria à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Porém, o delegado da Receita Federal, ele determinou a inscrição na dívida ativa, impedindo que, se está inscrito na dívida ativa, você terá uma certidão positiva. Professor, mas certidão positiva não é bom? É péssimo, pessoal. Quando você fala certidão positiva em matéria tributária, é uma certidão positiva que você deve tributo. Ou seja, é uma certidão que tira a regularidade fiscal. Ele fala que você deve tributo e, por via de consequência, você não poderá, você vai ser excluído de um certame licitatório. O que é um certame licitatório? É uma licitação, pessoal. Um dos documentos que são obrigatórios é o quê? Você provar que você está quite ou que você não tem, que você tem uma regularidade fiscal, tá? Só que aí, a partir do momento que o nosso amigo aqui, o delegado da Receita Federal em Brasília, que é a autoridade coatora, determinou a inscrição do débito, significa que eu não tenho mais direito a uma certidão positiva com efeito negativo. Só que o meu mandado de segurança é para quê? Para fazer com que aquele ato praticado pela autoridade cesse. Por quê? E onde está a lesão de direito líquido certo? No CTN. Por quê? O CTN fala que quando eu apresento defesa administrativa, enquanto não houver o trânsito julgado administrativo, estará suspensa a cobrança do tributo, estará suspensa a possibilidade daquela autoridade coatora praticar qualquer ato que impeça eu ter direito a uma certidão positiva com efeitos de negativa. E se eu tenho essa certidão, o que vai adiantar para o nosso cliente? Pessoal, ele estará com regularidade fiscal. Ele poderá participar, por exemplo, do sistema ou do processo licitatório. Pessoal, vamos falar aqui, eu vou mostrar aqui o que seria a peça, tá? Só para que vocês vejam, para dar tempo aqui de mostrar a peça para vocês. Peça... Tem um gabarito aqui também? Tem, mas eu vou botar na peça, que eu já falo do gabarito na peça. Fica mais fácil. Vamos lá, pessoal. Então, vou começar aqui a mostrar a peça, o que seria uma peça, como seria constituída essa peça lá na nossa... Deixa eu aumentar aqui. Maravilha, aqui. Pessoal,
Eu quero não, tá aqui a peça, deixa eu jogar para cá, só um pouquinho. Deixa eu fechar essa. Vamos lá, pessoal. Tá? Então, olha só. A peça está aqui, no quadro de vocês, tá? Eu queria ajustar. Como que eu ajusto aqui? Só um pouquinho. Deixa eu só sair. Sair daqui, por favor. Só pegar a peça aqui, pessoal, rapidão. Ela tá no... Só um minuto. Só abrir a peça aqui direitinho, porque não dá para aparecer direito para vocês. Eu quero que apareça bem bacana para vocês. Peça. Deixa eu ver meu drive, pessoal. Peça anulatória, mandado de segurança aqui. Vamos nós. Agora vai. Agora deixa eu parar aqui. Maravilha, agora tá? Vamos lá então, pessoal. Primeiro, pessoal, endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Por quê? Porque você está falando de, primeiro, o tributo ele é federal. Se ele é federal, pessoal, Justiça Federal. Onde foi praticado? Foi pelo delegado da Receita Federal em Brasília, tá? Então, primeiro, eu vou qualificar aqui o impetrante. Quem é o impetrante, pessoal? É o nosso cliente. Lá no enunciado, aparece Alfa Tecnologia Limitada. Só isso. E agora? Bom, se aparece só isso, pessoal, você vai criar aqui um enunciado. Você vai seguir o que está previsto no artigo 319 do CPC. E o que está previsto no artigo 319 do CPC? A qualificação, tá? A qualificação dos... a qualificação da parte. Como é que eu qualifico? Primeiro, se é pessoa jurídica, vai ser o nome empresarial, não o título, nem o nome fantasia. O nome empresarial, seguido do CPF, do estabelecimento e local, além do endereço eletrônico. Pessoal, endereço eletrônico é obrigatório? É obrigatório. Então, neste ato, é apresentado para o seu sócio administrador, por intermédio de advogado infraassinado. Professor, lá aparece falando que eu sou advogado. Você, na qualidade de advogado, eu posso colocar meu nome aqui? Só para ficar mais bonito? Pessoal, se você colocar seu nome, haverá o que nós chamamos de identificação de peça. Então, não faça isso, tá certo? Então, coloque só que foi representado por seu advogado e o fundamento, com fulcro no artigo 69 da Constituição Federal, da Lei 12.016 de 2009. O que é isso? É a lei do mandado de segurança. E do artigo 151.4 do CTN, que fala exatamente de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nome da peça, impetrar. Pessoal, você não ajuiza mandado de segurança, você impetra mandado de segurança, tá? Porque é um writ constitucional. Impetrar o presente mandado de segurança em face do ato ilegal praticado pelo ilustríssimo senhor delegado da Receita Federal do Brasil em Brasília, autoridade vinculada à Receita Federal do Brasil, com endereço funcional tal. Aqui eu botei SAS, mas não precisa colocar SAS não, tá? Quadra, Brasília tal, CPF, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Pessoal, toda peça de segunda fase da OAB, seja trabalhista, seja empresarial, seja constitucional, seja tributário, você tem que colocar cabimento e tempestividade. Tem que colocar cabimento e tempestividade. Por quê? Exigência da Fundação Getúlio Vargas. Ah, professor, mas lá onde eu trabalho, onde eu faço meu estágio, o advogado fala que isso aí é besteira. Tá, mas
o advogado, pessoal, mais uma vez eu falo, ele já está com a carteirinha dele vermelha. Você está buscando a sua carteirinha ainda. Enquanto você não tiver a sua carteira vermelha, você faça do jeito que a Fundação Getúlio Vargas, que é o examinador, a banca examinadora exige, e eles falam cabimento e tempestividade. Pontua pouco? Pontua, mas esse pouco pode ser o limite de 6 ou 5,90. 5,90 você não passa. 6 você já está aprovado. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Cabimento. O presente mandado de segurança possui pleno cabimento diante da existência ilegal. Aí você vai colocar aqui o artigo 5º, inciso 69, tá? No caso concreto, a autoridade coatora recusou ilegalmente a certidão positiva com efeitos negativos, mesmo diante da suspensão da exigibilidade do crédito, em razão da impugnação administrativa regularmente apresentada. Da tempestividade. O presente mandado ou então o presente remédio constitucional heróico, é tempestivo ter sido impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23 da Lei 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança, contados da ciência inequívoca do ato coator. Dos fatos, você vai fazer o que aqui, pessoal? Parafrasear aquilo que está no enunciado. Não vai criar nem um elemento novo. Professor, faltou, eu entendo que faltou no enunciado um ponto. Eu posso acrescentar esse ponto? Não, pessoal. Se você acrescentar esse ponto, será considerado identificação de peça. Então, aqui é parafrasear o que tem de mais importante, lembrando que fatos, pessoal, na peça da ordem, é o elemento que menos pontua. Por uma questão lógica, já está pronto, né? Então, você só vai copiar e colar, ou pelo menos parafrasear e colocar na sua peça. Agora, aqui não, pessoal. Olha só. Aqui começa a parte argumentativa. Então, tem aqui, primeiro, elemento, questão do direito líquido certo que foi ofendido, que foi maculado pelo ato da autoridade coatora. Aqui, não basta eu colocar o artigo 151, não basta eu colocar o artigo 206. Eu tenho que colocar o fundamento e trabalhar a tese, pessoal. De novo, se você só colocar o fundamento sem tese, 0 de pontuação naquele quesito. Se você apresentar a tese e não colocar a pontuação, o fundamento, você vai ter uma nota parcial. Se você colocar o fundamento e apresentar a tese, pontuação total daquele quesito, tá? Então, você tem aqui a questão de apresentar a questão do direito líquido certo que foi maculado. Você tem aqui a questão da medida liminar, que está lá previsto no artigo 7º, inciso 3º da Lei de Mandado de Segurança, que trata de você identificar o fumus boniuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e também o perigo da demora, tá? Veja só, fumaça do bom direito. O fundamento relevante encontra-se plenamente demonstrado pela documentação acostada aos autos, especificamente cópia da impugnação administrativa, comprovante de protocolo, negativa administrativa da certidão, documentos relativos ao procedimento. E quanto ao perigo de demora, o perigo da demora, ele também se demonstra evidente, uma vez que a impetrante está impedida de participar do procedimento licitatório iminente em razão da ausência de certidão fiscal. A manutenção do ato administrativo impugnado poderá gerar perda de contratos, prejuízos financeiros, abalo operacional, comprometimento das atividades empresariais. Portanto, faz necessária a imediata concessão da tutela liminar. Pessoal, dos pedidos. Pessoal, pedido, mais uma vez, eu insisto, não adianta você colocar só o pedido. O pedido tem que vir acompanhado do fundamento. Se você colocar só o pedido, a exemplo da tese, você vai ter uma pontuação parcial. Se você colocar só o fundamento, pontuação nenhuma. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Primeiro, vou pedir o recebimento da presente impetração, ou seja, o presente mandado de segurança. A concessão de liminar. Para que eu quero liminar, pessoal? Você tem que falar de acordo com o artigo 7º da Lei de Mandado de Segurança, artigo 151 do CTN, que fala da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, determinando, aí você tem que colocar o objeto, determinando a autoridade coatora a imediata emissão de certidão positiva com efeitos de negativa,
em favor do impetrante, afastando qualquer restrição fiscal relacionada ao crédito tributário. 3, né? A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal. Pessoal, em mandado de segurança, a autoridade coatora não apresenta contestação. Ele presta informações. Muito cuidado com isso. Ele não vai ser notificado para apresentar contestação ou defesa. Não existe defesa em mandado. Existe informações que são prestadas, que são passadas pela autoridade que cometeu o ato ou que cometeu o ato coator, né? O ato que ofendeu o seu direito líquido e certo. A ciência ao órgão da representação judicial da União, nos termos do artigo 7º da Lei de Mandado de Segurança, a intimação do Ministério Público Federal, conforme artigo 12 da Lei de Mandado de Segurança. Ao final, a confirmação da liminar e concessão definitiva da segurança, declarando a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora e assegurando definitivamente a impetrante o direito de emissão de certidão positiva com efeitos negativa, enquanto permanecer suspensa a exigibilidade do crédito tributário. A condenação da autoridade impetrada ao imediato cumprimento da decisão judicial. E aqui protesto, olha só, pessoal, protesto alegado exclusivamente, não é por todo tipo de direito, não. Você pode colocar isso aí ou não colocar nada, mas se você quiser colocar dessa forma, você coloca. Protesto aprovar o alegado exclusivamente por prova documental pré-constituída já anexada aos autos. Se você não quiser colocar isso, você pode, também não colocar, pode, pessoal. Mas se você tiver aquele comichão de colocar protestar o alegado, você fala protesto alegado pela prova que já foi apresentada, pré-constituída. De frente, fala assim, protesta provar o alegado por todo tipo de prova em direito admitido, inclusive, né, em especial, testemunhal, documental, pessoal. Isso, você está falando o seguinte, quero fazer outras provas além daquelas que foram apresentadas. Quando você fala que vai apresentar, vai justificar o seu pedido só com as provas pré-constituídas, então você já está deixando claro que não existem outras provas a serem produzidas, tá? Não haverá dilação probatória. Tem valor de causa em mandado de segurança? Tem, pessoal, mas é um valor meramente fiscal, tá? Então não é o valor do contrato, não é nada. Então você coloca lá R$1.000 ou R$100 para efeitos meramente fiscais. Não existe condenação em custas e honorários em mandado de segurança, por isso que não existe aqui o pedido de condenação ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios. E fechamento. Local, data, advogado e OAB. Professor, eu posso colocar no finalzinho aqui meu nome? Claro que não. Você não pode colocar nem no começo, nem no final o seu nome. Bota advogado, OAB, eu botei EDF, mas eu não colocarei no EDF. Então, bota assim, tracinho, número, tracinho, XX também é a mesma coisa, tá? Meus amigos, terminamos aí a nossa aula em cima do tempo, tá? Desculpe pela rapidez que foi apresentada, mas eu acho que deu para ter uma ideia, né, do que vocês poderão enfrentar em prova da ordem quando fala em peça. Nós temos aí, para quem vai fazer prova da ordem, segunda fase da OAB em tributário, deem uma atenção especial também aos embargos à execução, deem uma atenção especial à ação consignatória, mas, principalmente, treinem bastante. A ação anulatória com repetição de indébito, sempre com pedido de antecipação de tutela, a exceção de pré-executividade em execução fiscal, lembrando que a exceção de pré-executividade não é ação, é uma petição que é protocolada nos autos da ação de execução, e também, pessoal, o mandado de segurança com pedido de liminar, principalmente aqueles com efeito repressivo. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí pela presença de todos. E, não, você vai fazer, a Diana aqui fala que ainda vai demorar um pouco, mas é o meu maior medo, não tem medo nenhum, Diana. Prova de segunda fase da OAB não é um bicho de 7 cabeças. Você vai fazer aquilo que você tem maior tranquilidade, tem um maior conhecimento, tem um maior traquejo, que você goste de fazer. Lógico que se você tem uma preferência em direito penal, faça em direito penal. Se você gosta muito de direito civil, faça em civil. Se você acha que direito tributário não é
tão difícil como o pessoal pinta, e não é, pessoal, tá? Você conhecendo direito material, você faz qualquer peça em direito tributário, desde que você conheça processo civil, tá? E você, com certeza, pelo que eu tenho visto nas peças que você vai apresentando no estágio simulado, você já tem um conhecimento bom, muito bom em direito processual civil, então não vai ter nenhuma dificuldade, não, fique tranquilo. Meus amigos, muito obrigado aí pela presença de vocês, até o próximo encontro, quando tiver, vai ser anunciado, e espero que todos aproveitem aí o que foi passado. Qualquer tipo de dúvida, é só perguntar, estou sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado, até logo para vocês, tchau, tchau.